Olá! Aqui quem fala é o professor e historiador Gustavo Uchoas Guimarães. E o vídeo de hoje é uma homenagem aos 110 anos de emancipação política do município de Virgínia, no sul de Minas Gerais. Em alguns minutos, vou fazer aqui algumas observações históricas a respeito das origens do município de Virgínia, com base no livro que lancei este ano, em formato digital e para distribuição gratuita, Aqui nesta Terra, Ornada de Serras, Histórias de Virgínia e Pouso Alto no século XIX. Na verdade, neste vídeo eu quero destacar um personagem histórico de Virgínia, sobre quem ainda pouco se sabe e sobre quem eu me debruço a pesquisar já há alguns anos. É um personagem que ajudou a fundar o município de Virgínia. Ele é o Diogo José Labate Uchoas, meu tataravô, inclusive. Né? E aqui no livro, Aqui nesta Terra Ornada de Serras, eu dedico um capítulo a ele, a trazer dados biográficos a respeito dele, em cima daquilo que eu venho pesquisando há alguns anos. E é um personagem interessante porque, na medida que eu fui me aprofundando nas pesquisas, fui percebendo ligações com vários eventos históricos daqui de Minas Gerais e até, né, a nível nacional. Diogo José Labate Uchoas. Ele nasceu em Carrancas, aqui em Minas Gerais, no ano de 1832. Naquela época, Carrancas ainda pertencia a São João del Rei, então não está, né, de todo equivocado o que eu recebi de alguns parentes mais idosos que dizem que ele nasceu em São João del Rei. E aí eu fui encontrar, né, a documentação que mostra que ele nasceu em Carrancas, mas naquele momento Carrancas pertencia a São João del Rei. Então, né, não há equívoco nisso. E Diogo José Labate Uchoas era filho de Luísa Angélica de Andrade e de Francisco José Uchoa, ou Uchoas. Sobre Francisco José Uchoas, eu ainda estou pesquisando algumas referências documentais. Já encontrei uma menção a ele estando em Cristina, na década de 1830, e ainda vou pesquisar uma menção a este nome em documentação de Paraisópolis, mas eu não tenho certeza ainda se refere à mesma pessoa, então demanda pesquisa. Luiz Angélica de Andrade, e na verdade Luiz Angélica Lemes de Andrade, era uma fazendeira que morava em Carrancas, descendente da família Lemes, inclusive, né, os primeiros Lemes que chegaram aqui no Brasil vieram no século XVI, com algumas pessoas aí que vinham de Portugal para tentar a vida, se aventurar e explorar o Brasil. E nesse contexto nasce Diogo José Labate Uchoas. Sobre Diogo, nós temos, né, sobre a infância dele, nós temos poucos registros. Os principais registros aí são referentes ao inventário da mãe dele, né, porque Luísa Angélica de Andrade morre em 1837, aos 40 anos de idade, Diogo tendo aí 4 anos, de 4 para 5 anos, e o inventário menciona tudo que ela deixou, fazendas, objetos, escravos, e ali menciona Diogo, né, e tendo uma irmã chamada Margarida. Diogo vai passar os seus primeiros anos em Carrancas, na fazenda Mato Dentro, morando com o pai,
o Francisco José Ochoas. Francisco José, depois que fica viúvo, ele se casa novamente, a nova esposa se chamava Bárbara, mas um fato que marca o período da infância de Diogo foi a revolta de escravos promovida em Carrancas no ano de 1833. Essa revolta ela acontece liderada por Ventura Mina, que era um escravo ali, né, de uma das fazendas, mais exatamente a fazenda Campo Alegre, e houve a morte aí de vários membros da família Junqueira. Depois essa revolta ela foi abafada por tropas ali da região, inclusive gerou várias discussões no Rio de Janeiro entre deputados e senadores que discutiram leis para evitar revoltas de escravos, e aí gera-se até uma necessidade de se pesquisar ainda até que ponto a família de Diogo José Labat Shoas foi afetada por isso, porque eles moravam em Carrancas, a fazenda Mato Dentro não é tão longe assim das fazendas onde aconteceu a revolta de Carrancas, então até que ponto eles foram afetados pela revolta. Mas está neste contexto, né? A infância de Diogo José Labat Shoas em Carrancas está nesse contexto aí de uma revolta que acontece em Carrancas e que vai ser objeto de discussão a nível nacional. Nós vamos ver Diogo José Labat Shoas depois, já adulto, em Pouso Alto. O que aconteceu da infância dele em Carrancas para sua juventude em Pouso Alto? Ainda não se sabe. Vamos ter aí uma lacuna, ou seja, um espaço aí onde nada se sabe a respeito. Os próximos registros sobre Diogo José Labat Shoas já o colocam em Pouso Alto no ano de 1856, e isso se vê, por exemplo, pelos documentos de registro de terras que foram feitos em Pouso Alto, onde você tem a referência da Fazenda Maranhão, e no texto inicial do registro da Fazenda Maranhão você tem o escrito: eu, abaixo assinada Genoveva Ribeira de Jesus, declaro que possuo nesta freguesia de Pouso Alto uma fazenda. E aí depois ela vai colocando quem eram os proprietários junto com ela. E está ali no meio o nome de Diogo José Labat Shoas, que era casado com Maria Ribeiro Pires. Maria Ribeiro Pires era filha de Genoveva Ribeiro de Jesus, e inclusive os antepassados de Maria Ribeiro Pires eram paulistas e portugueses que exploraram regiões do sul de Minas já no século XVIII, foram ganhando terras, as chamadas sesmarias, foram formando fazendas, e aí você tem, em meados do século XIX, a Fazenda Maranhão como uma das maiores fazendas do território ali que antes pertencente a Pouso Alto, um município do sul de Minas. No mesmo ano, 1856, acontece a doação de terras para o padre Custódio de Oliveira Monterraso. O padre Custódio estava indo para Cristina, perto ali de Virgínia, perto de Pouso Alto, e ele ganha 5 alqueires de terra doados a partir da Fazenda Maranhão. Quem doou foi Diogo José Labat Shoas e Francisco Ribeiro Pires, os dois eram cunhados, e ali naquelas terras doadas por Diogo e por Francisco, o padre Monterraso mandou construir uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Ali está a fundação de Virgínia. Aqui também, nesse capítulo, é interessante destacar o contexto histórico mais geral, porque
Na juventude de Diogo, e ele já morando em Pouso Alto, Pouso Alto tinha acabado de participar da chamada Revolta Liberal, ou Revolução Liberal, de 1842. Foi uma briga entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram os maiores grupos políticos do Brasil, e aqui em Minas Gerais o Partido Liberal acusa o Partido Conservador de fraude nas eleições, e o Partido Liberal estabelece um novo presidente de Minas Gerais. Hoje em dia a gente chama de governador, né? No século XIX era presidente. E Pouso Alto tem uma participação aí com alguns rebeldes lutando em Baipendi e tomando várias fazendas da região. Também por Pouso Alto passa o Major Francisco de Lima e Silva Júnior, que foi um dos comandantes que venceram a revolta dos liberais, né? E mesmo assim, mesmo com a derrota dos liberais, a presença deles ali enquanto grupo político era muito forte na região. A partir da doação de terras para o padre Custódio de Oliveira Monterraso e da construção da capela de Nossa Senhora da Conceição, naquele momento ali, sendo a fundação do povoado de Virgínia, né, você tem a organização daquele povoado, a princípio ali com 4 ruas, e Diogo, né, casado, começando a ter filhos aí, morando na Fazenda Maranhão. Até hoje, sobre a inauguração da capela, não se achou nenhum documento. O que se tem de mais concreto são os registros de batismo, né? Então, o primeiro registro de batismo feito na capela de Nossa Senhora da Conceição foi em 1861. Mas, nos livros de batismo de Virgínia, existe uma anotação referente a Diogo José Labate Uchoas. O próprio Diogo José Labate Uchoas registra o batismo do seu filho mais velho, né, Diogo Júnior, batizado na Fazenda Maranhão em 1860. Depois, você tem o crescimento de Virgínia, né, tanto é que Virgínia já vai ser mencionada nas 2 edições do Almanaque Sul-Mineiro, escrito pelo jornalista Bernardo Saturnino da Veiga, e as 2 edições são de 1874 e 1884, mostrando as características de Virgínia, as atividades econômicas, um pouco da história local, e também já mencionando alguma coisa sobre os grupos políticos. No caso desses grupos políticos, você tem a presença de liberais e de conservadores atuantes em Virgínia. Diogo José Labate Uchoas era ligado ao Partido Liberal. E, ao mesmo tempo, Diogo José Labate Uchoas também atuava em Cristina, cidade vizinha, né? Ali em Cristina, Diogo fazia parte da coletoria estadual. É como se fosse hoje quem trabalha na Receita Federal, né? Então, no caso ali, o Diogo tinha essa função de coletor, né? Ele coletava taxas, impostos, tal, fazia essa função aí na coletoria provincial, né? E, inclusive, Diogo José Labate Uchoas, ele é mencionado em uma discussão política realizada em Ouro Preto, a respeito de Virgínia pertencer a Cristina ou pertencer a Pouso Alto. Havia essa discussão na década de 1870, colocar o povoado de Virgínia como pertencente a Pouso Alto ou pertencente a Cristina. E aí você tem um diálogo entre Silvestre Ferraz e Américo de Matos, aonde Silvestre Ferraz defende que Virgínia continuasse pertencendo a Cristina. E aí ele cita, né, o Diogo José Labate Uchoas como sendo um dos líderes que eram contra
a transferência de Virgínia para a administração de Pouso Alto. E aí o deputado Américo de Matos fala, mas esse é suspeito, porque é coletor. Diogo José Labate Uchoas também foi suplente do subdelegado local em Cristina, né? E também chegou a constar, né, a escolha de Diogo José Labate Uchoas para ser juiz de paz em Cristina. Só que pelo fato de Diogo morar em Virgínia, então aí a escolha dele foi barrada. Diogo José Labate Uchoas também vai aparecer no Almanaque Sul-Mineiro como o produtor de café. Em especial aí na edição de 1884, consta o nome dele e do filho dele, José Labate Uchoas, um dos seus filhos mais velhos, como produtor de café em Virgínia. E aí você vê, então, o crescimento dessa atividade. Claro, já crescia muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, e aí na década de 1880 você vê o crescimento da atividade cafeeira em Virgínia. Sobre os seus últimos anos, Diogo José Labate Uchoas ele vai ser mencionado em alguns jornais. Então, por exemplo, Diogo ele é mencionado no jornal A Província de Minas, numa edição de 1887. Ele é mencionado como eleitor e fazendeiro. Os filhos também sendo já mencionados como eleitores, fazendeiros, alguns chegaram a ser juiz de paz, né, ou outros filhos chegaram depois a ser vereadores, isso já no início do século XX. E em 1892, Diogo José Labate Uchoas é nomeado tenente da Guarda Nacional em Minas Gerais, junto com outros nomes aí da política de Virgínia e de Pouso Alto, junto com o filho, José Labate Uchoas, que em Virgínia também é conhecido como Zé Diogo, né? José Labate Uchoas aí foi nomeado subdelegado em Virgínia. Diogo José Labate Uchoas morreu no dia 23 de setembro de 1896, em Virgínia, foi sepultado em Virgínia e tem seus descendentes aí espalhados, principalmente em Minas Gerais e em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil e fora do Brasil também. Grande parte dos descendentes ainda estão em Virgínia, e né, Virgínia tem aí um número grande de pessoas da família Uchoas, ou gente casada, né, ou que tem alguma ligação com a família Uchoas. E Diogo José Labate Uchoas é um personagem aí que teve né, uma presença muito forte nas origens e na vida cotidiana do povoado de Nossa Senhora da Conceição de Virgínia, que depois, em 1911, no dia 30 de agosto, foi oficialmente emancipada. Né? Deixa de pertencer a Pouso Alto para se tornar um município emancipado. Fica aqui, né, com esses dados históricos a respeito deste personagem importante das origens de Virgínia, também a minha homenagem aos 110 anos de emancipação política de Virgínia. Muito obrigado.